Arrasou, ficou com a gente. Então vamos continuar esse papo tão importante sobre o Dezembro Vermelho com o Ítalo Costa e Lucas Raniel. É babado, viu, minha gente? Mas eu quero aproveitar esse momento rapidinho para chamar Lucas Andrade, que foi às ruas de Salvador, junto com esse aqui do lado, ó, Doutor Ítalo, Eu quero saber. saber, eu quero saber se Lucas foi de sunga também. Inclusive, eu tô aqui espantado que eu achava que Ítalo não tinha roupa, ele só andava de sunga. sunga. Eu tava esperando ele de sunga hoje aqui, Jockstrap, inclusive. é. Eu achava que ele tava de sunga hoje aqui. Tá Chegou quase se vestido. abrindo. Não entendi nada que ele chegou aqui vestido. Então a gente vai saber se a galera tá sabendo o que é PEP, PrEP, como é que tá na boca do povo. Solta aí, Luquinhas. E no Data Fervo de hoje o assunto é prevenção combinada e por isso que a gente trouxe Ítalo do Biscoitando para poder falar sobre o que, Ítalo? Pra gente falar sobre formas de se proteger na hora H. Você usa capa, usa PrEP, lubrificante? Será que o pessoal sabe o que é cada uma dessas coisas? Melhor do que imaginar é... Descobrir. Então bora lá! Bora! Hoje a gente quer saber o seguinte, na hora H, como é que você se protege? Tem alguma forma? É pra mim isso mesmo, é? Responde aí, tá? Não, é você, eu quero saber aí, né, também, quais são os meios seus aí de prevenção. Pelo amor de Deus, né, minha filha? Eu, graças a Deus, não tenho essa preocupação de estar ficando com aqui outra pessoa ali e tal. Porque, graças a Deus, já tenho minha parceira da vida já. Tu é casado, mesmo assim casada, você usa camisinha? Não, agora não, né? Ah, bom. Assim, Porque eu namoro já há muito tempo, mas mesmo assim é camisinha, viu, gente? Pelo amor de Deus. Atualmente eu ando na corda bamba. Você anda pedindo a Deus para que nada aconteça. Isso! E você já conheceu a camisinha interna? Você já ouviu falar dela? Já feminina, não é? É, você já usou? Não, nunca usei. Se eu tirasse aqui agora... Eu também não posso, né? Oxente, por que você não pode? Porque eu sou mulher. Ah, mas você ajuda a parceira, pô. Ah, sim, sim. É igual caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar da camisinha feminina. Não conheço a camisinha feminina pra usar, nunca usei. Eu tô pensando assim, como é que eu vou colocar isso aqui, entendeu? A camisinha, ela tem essa esponjinha. Sim, Você aperta aqui, tá vendo? sim. Dá uma dobrinha aqui na frente. Aperta o quanto for suficiente para conseguir entrar numa boa, entendeu? Introduz, ó. Introduz. Sim. E aí você completa com ela por dentro. Você coloca o lubrificante aqui e coloca com ela por dentro. E aí ela vai ficar com essa borda na parte externa. Você vê que experiência, né? Porque a pessoa tá vindo agora pela primeira vez na mão, quando poderia estar vindo de outra maneira. Entendeu como usa? entendi. Se a gente não aprendeu, a gente aí pesquisa no YouTube, que o YouTube ensina tudo. Aí. Tem outros métodos contraceptivos, né? Eu tenho DIU, mas tem que ter camisinha, gente. Pelo amor de Deus. Porque não é só menino que a gente tem que evitar, né? Exatamente. Isso aí. Menino, a gente, né, junta o dinheiro, compra o leitinho pra criança, né? A fralda também pra criança. Mas a doença... Saiu, não tinha camisinha, aconteceu. O que você faria? Isso eu sei que se acontecer uma parada assim, tipo, tem que ir no posto, tomar um coquetel, fazer aquele teste rápido pra saber se você tem alguma coisa e tomar um coquetel, né? Acho que é isso. É isso aí, o nome é Pepe. Pepe, não Isso. conheci o nome, mas eu sei que a instrução é essa. Você, se tiver alguma relação sem camisinha, com uma pessoa que você não conhece, você no outro dia vai no posto, mais rápido que você conseguir, né? Faz o teste rápido e toma um coquetel, dependendo do que tenha acontecido. Qual foi a última vez que você fez um teste de HIV? Tem uns 3 meses. Maravilha. Você costuma fazer trimestralmente? Olha, não. Eu não vou mentir a você, eu fui fazer porque o meu parceiro ele tava com infecção urinária e aí a gente aproveitou para fazer. Poxa, nem lembro. Mas já fez? Acho que nunca fiz. No início do ano, quando eu faço um check-up, todos os exames, aí a ginecologista já passa tudo. E eu já peço tudo, né? Eu já peço tudo. Eu fiz no carnaval. Eu não lembro qual foi o motivo, mas eu tava passando... uma moça me chamou no posto, eu passando ali na Centenário, a moça, você aceita, vem fazer um teste? Só faz testagem quando você tem um parceiro ou uma parceira? Ou você costuma fazer de 6 em 6 meses? Eu sempre faço de 6 em 6 meses. Pelo amor de Deus, tem que se cuidar, minha gente, né? E se eu te mostrasse esse comprimido aqui, você diria que é o quê? Vou pensar que eu vou ficar acordado a noite toda. Porra, é um citratão. Tá grande demais, né? Um azulão. Mas isso aqui é o PrEP. O PrEP é o que você falou. Você vai tomar 28 dias para se prevenir depois que aconteceu a exposição. Esse aqui é o PrEP. Você toma todo dia
e se previne da infecção contra HIV. É mesmo? Você está protegido. Se você tomar todo dia um desse, você não pega HIV. Sabia disso não. Você acha que é para todo mundo? Acredito que sim, né? Mas nem todo mundo se preocupa com isso. Na verdade, eu acho que falta informação. Eu acho que as pessoas hoje não procuram informação e por causa disso você consegue ver aí o aumento de doença DST e entre outras coisas, né? Menino, você viu a quantidade de transantes sem informação que a gente encontrou? Exatamente, Ítalo. Mas o que eu quero saber mesmo é das pessoas que estão em casa assistindo agora, se elas também têm essas dúvidas ou se elas já estão escoladas no assunto. Se você visse essa pessoa tomando esse comprimido azul que não é aquilo que você está pensando, o que você imaginava? Aí, né, a importância da educação, a gente está abordando esse assunto aqui para que a informação chegue para mais pessoas, né? Usem PrEP, use o PrEP. Tem muita gente que não Puta, conhece, minha é gente. Como é mole, que rapaz. pode, na hora da galera, procurar, minha gente, né? mole. Mas eu também acho que se deve a uma falta de investimento, de divulgação, né? Queria saber de vocês sobre isso. Rani, conta aí pra gente. Ultimamente, o governo tem falhado nesse lado, na falta de divulgação sobre esse caso? Até porque a gente fica sabendo no boca a boca com os amigos, É. né? A gente não vê propaganda na TV, não tem campanha nada É disso, muito né? difícil. No Twitter tá sempre rolando lá uma thread sobre PrEP. Sempre acontece. Mas eu acho que a comunicação do governo tem melhorado. Ainda não é o ideal. A gente está vendo uma humanização, né, da pauta do HIV. A gente vem de uma história onde a gente já viu campanha de corda bamba, dando a alusão de que se você não se testa, você tá na corda bamba para cair para um abismo, que é o HIV. Então a gente vê essa construção modificando na sociedade e a campanha atual de prevenção que foi lançada dia 1º de dezembro é muito legal porque fala sobre o indetectável, o intransmissível, fala sobre a PrEP, sobre a PrEP, mas ainda não é ideal. Acho que a gente precisa expandir essa comunicação, principalmente para os grupos mais vulneráveis, principalmente para os jovens, porque senão fica sempre na nossa bolha, né? O viado, branco, cisgênero, que tá ali usufruindo da PrEP. Então eu acho que é importante a gente espalhar essa notícia para as outras pessoas. Aqui na cidade de São Paulo foi implementada máquinas de dispensa de PrEP e PEP e autoteste dentro dos metrôs. E teve um aumento gigantesco de procura de PEP por mulheres cisgêneras. Ou seja, mulheres cisgêneras heterossexuais que não se sentiam confortáveis de ir até o serviço de saúde se sentem confortáveis de abrir o aplicativo e-saúde pelo celular, fazer a teleconsulta por ali todos os dias da semana, não tem folga, tem teleconsulta a qualquer horário, e aí você vai lá no metrô e retira sua PEP. Tem uma tecnologia também, né? O pessoal lá de Florianópolis adotou, que é uma das coisas que eu quero discutir, que é a entrega, o delivery de PrEP, de Nossa. PEP e TARV. Ou seja, né? Todas essas tecnologias de prevenção e de manutenção do tratamento contra o HIV sendo entregues em sua casa. Porque só o fato de você ir até o serviço de saúde pode ser um impedimento, né? Eu trouxe aqui, olha só, isso aqui não seria tão fácil de chegar na casa das pessoas? Me ajuda aqui a mostrar. Ó, aí você tá com esses dois aqui, Esse ó. é o PrEP, né? Não, esses dois aqui. É o que eu tomo, inclusive, tá, gente? Uhum. Me ajuda aqui, por favor. Segura aqui o... Bota aqui na minha boquinha. Adoro Obrigado. botar na boca. Ó, gente, é o seguinte. Esse daqui, que é o fumarato de tenofovir, mais lamivudina e o dolutegravir, ele é o meu tratamento. Mas ele também é utilizado, a principal escolha para o PEP. O PEP, para quem não sabe, é aquele medicamento emergencial. Você tem até 72 horas do momento da exposição para tomar. É como se fosse uma pílula do dia seguinte. É a pílula do dia seguinte para o HIV. Vamos Mas é dizer assim. contínuo, é por 30 dias, né? São 28 dias de uso do comprimido, tá? Você não pode falhar, são 28 dias. Aí sim, é interessante não fazer uso de álcool nesse período. Não porque isso impede exatamente a circulação do medicamento, mas porque você vai ter ali, né, o seu fígado trabalhando naquele primeiro momento. Não tem tantas reações colaterais. Algumas pessoas, quando vêm falar de reação colateral, é mais psicológica, como eu falei. Dá uma caganeira, menino. Mas é a preocupação. Você tem 72 horas. Mas é importante lembrar disso, viu? 72 horas, gente, ó. E aqui em Salvador, você pode ir em algumas UPAs,
como na UPA dos Barris, tá? E é Isso. 24 horas você pode ir lá pegar. E vamos Lá, falar que assim. lá em São Paulo, como o Lucas falou, tem lá, você chega no metrô, coloca lá, acessa o Ó. QR Code, preenche a Gente, informação que e fantástico. pega. Toma, de graça, gente. É Que SUS. fantástico, que né? fantástico. E lembrar que assim, essa exposição, né, não necessariamente seja um sexo em atração sem camisinha. Isso. Sim. Pode ser, sei lá, acho que como a gente falou, um acidente, Isso. né? Eu Sim. tenho uma amiga. Uma. Uhum. Eu tenho uma amiga que ela é esteticista e durante o trabalho Olha aí. ela perfurou, né, Uhum. a mesma agulha, enfim. E aí ela foi logo É. pra UPA e Eu tenho pegou uma, lá o babado dela. tem um amigo meu que foi fazer beijo grego e aí a rosquinha tava sangrando. Sim. Então o que é que ele fez? No dia seguinte ele teve que correr pro posto de saúde pra pegar Pegar pra testar e tomar a o PEP Pepe, dele. né? Mostra aí, dele. diretor, tá na mão Mostra dele, aqui, ó, mostra na aqui mão minha de mão. Ítalo. Aqui, ó, esses são os 2 comprimidos da PEP, mais conhecidos como salvadores de 3 dias. Levanta a mão, querido. Assim, É aí. isso, um Olha lá. pequenininho e um maiorzinho. É. Ou seja, né? Teve uma relação de risco ou teve algum babado, procura o posto que você vai ter o medicamento gratuito. O PrEP você faz uso diário para impedir, né, vamos dizer assim, a infecção por HIV, tá certo? Agora, a gente chama de PrEP porque é uma estratégia de prevenção que não termina no medicamento, tá, gente? Ela também inclui os testes, a testagem regular e o tratamento assim que surgir uma infecção, né? Tem vários casos aí, por exemplo, de sífilis que tá aumentando pra caramba Aumentou, agora. disparou, né? Disparou. Então, uma pessoa que está tomando PrEP, por exemplo, ela com certeza vai ser rapidamente já testada e tratada. Eu estava analisando, olhando umas matérias, né? Já faz um tempinho e revi hoje, né? Quando busquei sobre pessoas com HIV. E tem uma que me chamou bastante atenção, que é sobre Clube do Carimbo. Eu acho até que é um termo pejorativo, né? Como vocês já trouxeram aqui no início. Eu queria saber de vocês, como é que vocês analisam esse contexto? Se já ouviram falar sobre isso? Como é que é atravessada essa discussão? Olha, essa ideia de clube do carimbo é uma ideia que vem da década de 80, principalmente pelo sistema carcerário nos Estados Unidos, onde se quiseram culpabilizar as pessoas que vivem com HIV, e a gente sabe quem estava morrendo em decorrência da AIDS naquela época, que eram pessoas pretas, latinas e LGBTQIA+. E aí se construiu essa ideia de que existe um grupo específico de pessoas que fazem a transmissão intencional. A gente sabe que realmente podem ter pessoas que às vezes transmitem o vírus intencionalmente, se aceitam, mas não que exista um clube do carimbo. Eu tenho uma história muito interessante, inclusive, assim que eu cheguei em São Paulo, eu fui me relacionar sexualmente com um casal num hotel ali no centro, no Arujá. E durante a relação, sem preservativo, houve uma fala do tipo, vai, me passa sua AIDS. E aquilo me bloqueou, me brecou. E eu falei, caramba, que estranho, né, escutar isso. Mas enfim, relevei, continuei me relacionando, terminamos a relação sexual, e aí cada um se trocando ali, conversando sobre o assunto, e eu perguntei, falei, gente, vocês sabem que eu vivo com HIV e que eu estou indetectável, né? E que não existe a chance de eu transmitir o HIV para ninguém. E aí a resposta que eu tive de ambos eram, a gente sabe, a gente também vive com HIV. E a gente também está indetectável. Então, o Clube do Carimbo foi algo tão marcante para a sociedade, a fim de culpabilizar determinado grupo, que eu acredito que é quase uma lenda urbana. E aí, desta lenda urbana, se desdobrou questões psicológicas, principalmente de um grupo específico, que começou a desenvolver prazer em imaginar a possibilidade de se infectar com HIV. Eu acredito que é importante também pontuar que às vezes as pessoas falam que foi com seringa no metrô e furou as pessoas. O vírus do HIV não sobrevive fora do nosso organismo por questões de segundos. Então, isso é impossível de acontecer. Agora, em relação à transmissão por via sexual, aí a gente entra naquele diálogo que eu sempre falo, que cada um é responsável pelo seu método de prevenção. A não ser que essa relação tenha sido uma relação de abuso. Aí, realmente, a gente tem que falar de um crime, a gente tem que levar para um outro lugar. Agora, quando a relação é consentida,
ambos têm responsabilidade dentro dessa relação. Então, se acontece qualquer tipo de infecção, não adianta depois você querer culpabilizar outra pessoa pelo seu não uso de preservativo, ou de PrEP, ou de PEP, ou de vacinação para HPV, ou de Doxy-PEP. Então, o Clube do Carimbo eu vejo como uma lenda urbana que muitas vezes atrapalha a vivência de quem vive com HIV e as questões de estigma na sociedade. Sim, Esse é um assunto realmente muito chato, porque é aquela coisa do estigma mesmo, né? Então, você olhar para uma pessoa que vive com HIV e é indetectável e achar que essa pessoa, ela faz parte desse clube, é o grande problema. Existem pessoas, gente, que são doentes no mundo, doentes no sentido psicológico, tá? É do ser humano, né? É do ser Tem pra humano. Então, tudo. assim, existem pessoas que têm esse fetiche em serem infectadas com. Mas também existem pessoas que não fazem o tratamento e querem fazer isso. Existem essas pessoas, né? Infelizmente, é verdade que existem algumas pessoas que têm esse perfil psicopata. Eu, infelizmente, outro dia conversei com um rapaz, pode ser um fake, Uhum. a gente nunca sabe. Mas ele falava, né? Isso sem mostrar minha foto de rosto, o desejo dele de passar HIV. E ele falava isso sendo uma pessoa que, olha só a estratégia dele, né? Ele fazia uso do medicamento, depois ele queria parar de fazer uso do medicamento, só para poder infectar outras pessoas. E ele fala, né? Na conversa, tem lá no meu perfil, eu me assustei muito porque eu senti mais assim pena do rapaz, não pena porque ele estava querendo fazer aquilo, mas pena porque ele tinha sido abusado quando criança, né, por um tio, né, e ele estava comentando sobre aquilo, e ele ainda diz que provavelmente o tio ele acabou se infectando porque ele tinha a prática de fazer isso com moradores de rua, assim, que é uma população vulnerável demais. Então, assim, eu não queria nem ter trazido isso, mas só deixar claro que existem pessoas que estão em um nível de vulnerabilidade muito grande, um nível psiquiátrico de vulnerabilidade, e realmente pode acontecer de pessoas não se cuidarem, entendeu? E quererem passar ou pegar, né, o vírus. Então, assim, a gente precisa, inclusive, falar também sobre esse assunto, porque você sabe, essas pessoas que são doentes, muitas vezes são levadas para esse lugar da doença pela falta de empatia que existe na sociedade em promover esse discurso e trazer essas pessoas para um lugar onde hoje eu estou, por exemplo, de que sou tratado, sou indetectável, o vírus não passa, então não tem por que ter esse temor, né? É aquela coisa, sabe? Tem uma frase que diz que o sonho do oprimido é virar o opressor. Então, às vezes, isso acontece dentro desse ambiente. Mas é só muito importante a gente frisar o seguinte, tá? Não somos nós, as pessoas que vivem com HIV, mas são indetectáveis, que são carimbadoras, pelo amor de Deus, tá? E antes de qualquer coisa, se você estiver tomando PrEP, você não será carimbado. Minha gente, eu tô lembrando aqui, Vitor, de uma reportagem que dividiu muita opinião, que foi sobre o chemsex, Isso né? foi pauta do Profissão Repórter, É, inclusive, né? isso, traduzindo seria o sexo químico, Aham. né? E aí, basicamente, seriam pessoas que usam algumas Substâncias, drogas, né? né? Drogas Substâncias. que estimulam a sexualidade, né? Caso a hipersexualidade, e acaba virando um vício da pessoa só conseguir manter relação sexual se estiver sob efeito dessas substâncias. Começou na Europa há muitos anos Uhum. e os especialistas dizem que tem crescido bastante aqui no Brasil, né? É. E o que chama a atenção, na verdade, é o risco, né, que as pessoas se colocam. Mas como a gente está falando, né? Cada um sabe, cada um é responsável pela sua saúde. Mas aí o que o John quer É completar isso, é é saber de vocês, né? Se realmente existe. Acho que sim, porque vocês trouxeram muito bem justamente esse fetiche de pessoas que querem, por vezes, correr o risco, né? Sem saber como que o outro tá, eu né? acho que até a vulnerabilidade, né, por estar sob efeito de Da substâncias, substância. É. coloca a pessoa nesse risco, né? Assim, o Lucas tem um Sim, trabalho muito massa, não é, Lucas? Com isso, junto com então, o eu participei Gabriel, dessa queria... construção. Esse Profissão Repórter que teve esse tema abordado, eu estive lá, eu passei 2 semanas com todos os jornalistas, eu fui nos hotéis, eu entrevistei as pessoas junto, e atualmente eu vou lançar um projeto chamado Moedor,
que é esse daqui, cadê? Aqui, Uhum. desse lado, Moedor, que é um projeto, um videocast em parceria com a Coordenadoria de STIs daqui da cidade de São Paulo, para justamente falar dessa urgência que é esse uso desenfreado de substâncias químicas e em práticas sexuais, que é o tal do chemsex. Eu tento não utilizar mais esse termo chemsex, porque é um termo em inglês, e a maioria das pessoas às vezes não vai ter conhecimento sobre esse termo, mas é o sexo com colocação. A gente vê que está tendo um aumento muito grande de uso de metanfetamina com GHB, e isso faz com que as pessoas acabem perdendo um pouco da consciência da realidade, né? E é uma necessidade extrema de elevar um prazer, de elevar o seu próprio corpo para um lugar que nem você mesmo sabe. Eu sinto, nesses episódios que a gente gravou, a gente falou muito sobre a solidão, né? Sobre essa necessidade também de se sentir incluso dentro de algum determinado grupo. E eu sou uma pessoa que fez o uso de metanfetamina por muito tempo, tanto injetável quanto fumando, e hoje eu consigo ter essa perspectiva da minha vivência, a fim de trazer outras vivências e principalmente experiências de profissionais da saúde mental, de profissionais da infectologia, para a gente conversar com essa população que está precisando desse acolhimento, que está precisando dessa ajuda, porque a gente vai ver uma epidemia gigantesca de metanfetamina e de substâncias químicas que já existe, né? Quando a gente fala de álcool para relações sexuais, também é sexo com colocação. Quando a gente fala de cocaína, de ketamina, de metanfetamina, de HB, de maconha, a gente está falando de todas as substâncias que fazem com que o nosso psicológico saia da sua naturalidade, que a gente tenha uma expansão do prazer e da dopamina que o corpo produz. Então é algo bem urgente que eu vou lançar esse videocast em breve aí nesse mês agora, vai sair nos próximos dias, e eu espero que vocês possam consumir isso de uma maneira muito saudável e consciente. Maravilha, que precisa Babado. agir já, né? Logo, É. né? E acende Nesse o alerta momento. também porque Uhum. não é só sobre o HIV, né? Existem outras Sim. ISTs e aí muitas vezes as pessoas querem se colocar nesse risco. E é importante porque muitas vezes as pessoas têm muito receio ou prazer, digamos assim, esse fetiche pelo HIV, mas pode despertar outras questões, né? Eu acho que está dentro desse pacote, né, de prevenção, né, da prevenção combinada, né? Precisa ter essa campanha de prevenção a isso É também, como eu né? digo, eu acho que vai além, vai dentro do contexto humano mesmo, psicológico. Porque assim, quando a gente fala, Sim. por exemplo, só o fato de você se ver pelado, né? De falar sobre sexo, que é um lugar que a gente não fala. Então aí a gente vem assim, sendo incentivado por uma questão da performance, a performance sexual. E aí ninguém quer se sentir envergonhado, né, sem uma performance, e aí as pessoas querem fazer o que querem, sabe? E aí muitas vezes acaba se utilizando de alguma droga. A droga também pode ser um contexto social. Por exemplo, imagina que você sai com uma galera e você não gosta de beber. Eu não gosto de beber, tá, gente? Só carnaval, assim, uma coisa ou outra. Mas eu sou muito sensível. Só que aí você acaba se passando por chato, por exemplo. Então são muitas questões aí, não existe uma questão só. Agora, para mim, né, quando a gente fala sobre uma angústia que é trazida pelo uso da substância e ela acaba trazendo uma dependência no prazer sexual, é uma coisa anterior, que é essa que a gente está falando, que é a sensação de culpa, que é a tentativa de reduzir, né, a preocupação em relação a todas essas questões. Só que não dá para poder a gente resumir numa coisa só. Agora, o fato é, precisamos falar sobre drogas, precisamos falar sobre como elas afetam o nosso corpo, como a gente pode reduzir os danos com relação a elas, porque a verdade é que todo mundo usa alguma coisa. Álcool é droga, e talvez seja uma das piores. Ele falou sobre a tina, que tem lá em São Paulo e no Rio, que o pessoal usa muito, mas aqui não. Viu, Lucas? Aqui o pessoal usa muito cocaína. Então, assim. Ainda, sim, nos interiores também. Pois é. E aí, assim. A tina, a metanfetamina é um uso muito mais localizado nas capitais, A que é Tina não onde chegou chega, muito né? aqui, né? Aqui em Salvador, a Ainda Tina Que não bom, não. chegou muito. cara. Ainda não. Mas é isso. Eu acho que a gente precisa não é causar pânico, é causar informação. E saber, né, sobre os danos, os riscos, e aí cada um vai fazer a sua escolha. Eu acho que essa coisa da gente se colocar como, porque tem que ser de tal jeito, eu acho que isso só afasta realmente. Então, a ideia é essa que eu tô falando, né? Humanizar, entender o nosso psicológico,
saber o que é que precisa aí ser melhorado dentro desse contexto, você entendeu? Acho que só o fato da gente ter a vergonha de ficar pelado com os nossos corpos, dentro do contexto do sexo com o outro, em busca de uma determinada performance, aí acaba realmente impulsionando a gente para um lugar onde a gente quer sentir menos vergonha e o desejo de estar mais livre para ter uma performance X. E não é assim que funciona. Isso aí. Eu tô com um dado aqui interessante, gente, que é sobre o Ministério da Saúde, que nos últimos 10 anos, o índice de HIV, né, representa 49% dos casos aos homens heterossexuais. Olha aí. Né? E logo em seguida aos homossexuais com 38% e depois os bissexuais com 9,1%. Então, acho que reforça justamente o diálogo que a gente teve durante o programa todo, né? Não é uma condição da população LGBT, é uma condição que todos precisam se atentar e buscar, mas que também normalizar para que a gente consiga viver uma vida sadia, tranquilamente, sendo feliz e arrasando com tudo, E né? do que o Lucas falou sobre a informação, né? E você, inclusive, que é LGBT, passa para o seu amigo heterossexual também, que ele precisa se cuidar, usar a PrEP, né? Fazer a prevenção completinha para que a gente consiga minimizar esse Não impacto, tenham né? preconceito com héteros, gente. Eu tenho Não até tenho, alguns né? A amigos gente que tem são. amigos. Gente. E eu vou dizer uma coisa, vou soltar uma pedrada aqui também. Tem héteros que se dizem héteros, que ficam com muitas mulheres, e aí quando chega E com a come viado. bicha, quando encontra o viado, o gay, Quer leitar o quer viado. fazer sem a camisinha, por vezes até tiram, já ouvi relatos, né, da bicha lá, sem saber, o cara foi lá e tirou a Um camisinha. amigo te crime, hein? contou, né? Crime. Não, de verdade. Então, assim, é uma condição que você, hétero, precisa estar atento. Né? Não é nossa, excepcionalmente. Com É um certeza. compromisso de todos. Uhum. E você, mulher em casa, com o seu companheiro, mulher cis, principalmente, que vive muitas vezes o sonho da Bela, né? A princesa da Disney, vamos botar o sapatinho, tirar o sapatinho, botar o pé no chão e Isso. saber como é que você está se E a relacionando. gente sabe muito bem que tem muito homem casado, né? Que realiza os fetiches por aí. Não, Tem Ítalo? muitos HSH. Vocês sabem o que esse termo quer dizer? Como Não. que é? Homens que fazem sexo com outros homens. Eles não são Eles gays. não são gays. Eles não são Eles bis. apenas comem Eles viados. não Ou são dão, né? pans. Entendeu? Quer dizer, então, poxa, olha só. Numa sociedade como essa, onde a gente precisa esconder a nossa sexualidade, é óbvio que todas essas deturpações irão acontecer. Utilização de substâncias de forma exagerada, utilização de potencializadores da ereção, como o outro azulzinho, né? A Dalafila e tudo mais, o que traz uma série de outras complicações. Vou trazer esse dado aqui para vocês, né? Eu fui para uma palestra lá num colégio no Nordeste de Amaralina e os adolescentes conversando sobre a utilização de drogas. Assim, foi um momento que eu falei com a diretora, a gente pode abrir o assunto aqui, bora falar sobre isso aqui desse jeito. E aí eu conversando com eles, eu falei assim, galera, é o seguinte, eu quero que a gente termine essa conversa aqui hoje. Sabe aquela musiquinha Fode Sacaninha na chapa? Olha a música incentivando essa parada. Uhum. Eles vão, fazem uso das suas diversas substâncias, entendeu? Quaisquer que sejam, porque estão, inclusive, infelizmente, todos acessam. Não adianta a gente querer esconder, é preciso conversar sobre esse assunto. Uhum. Aí chega lá no paredão e escuta essa música. Quer dizer, como é que não vai ter um aumento gigantesco de infecções das mais diversas entre essa população que nem sequer, né, quer ir no médico? Porque o hétero, ele não vai no médico. Uhum. Ele espera ficar terrível É verdade. o assunto para poder ir no médico. Então, assim, a gente tem que falar sobre camisinha, mas a gente tem que falar sobre testagem Testagem, né? e perder esse medo. É isso aí. Bom, dezembro então, né? Dezembro vermelho. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Você queria falar alguma coisa aí, deixar um recado para esse mês importante, mas que na verdade é um ano inteiro importante, né? Para esse assunto. Agradecer a oportunidade de estar podendo compartilhar aqui com vocês um pouco do meu conhecimento, das minhas vivências e deixar minhas redes sociais, né, que é @lucasraniel_ e @moi_dor, que é o do videocast que eu vou falar sobre sexo com colocação, e espero que as pessoas se informem mais sobre o assunto, principalmente no mês de dezembro vermelho, que a gente fala bastante sobre isso, né, e que se testem rotineiramente e caso dê reagente, mantenham a calma, porque hoje em dia as coisas avançaram. O que a gente precisa avançar agora é a comunicação para reduzir o estigma e o preconceito da sociedade diante das nossas vivências com HIV.
Isso aí. Arrasou. Você, Ítalo, Ítalo. obrigado pela participação, querido. Não E veio de aí? sunga, mas tudo bem. Faltou só tirar as coisas, mas tudo bem. Brincadeiras à Não parte. me provoca, já falei. Muito obrigado, inclusive, pelo trabalho que você faz aqui, né? Total. Nossa cidade, nosso estado. Pô, eu agradeço a participação, né, a oportunidade de vir aqui falar e pedir para que o governo, né, enfim, as entidades, as empresas possam trazer essa pauta da prevenção, da saúde, da comunicação sobre sexualidade, porque acaba envolvendo tantas outras coisas, e investir em nós, né, comunicadores, influenciadores que tratam numa boa sobre essa pauta. Com certeza. E você que tá em casa, é tanto assunto, né, John? É muito É. assunto, isso aqui daria um dia inteiro conversando. Ah, você que tá em casa aí, tá vendo? Se teste. Se teste. Dando negativo, se previna. Dando positivo, tá tudo bem, vamos procurar. Né? Exatamente. Segue a vida aí, você menino, menina, menine, hétero, homossexuais, todo de mundo, né? Ó, Feliz Previne-se. Natal, gente. Feliz Natal pra vocês. Próspero ano novo. Muito Ouvi- peru na mesa, Ai, muita que rosca. delícia. E eu ouvi Se dizer, preservando. Vitor, Ah, que o programa do ano que vem, de Sim. janeiro de 2025, tá bombando, viu? eu já ouvi falar também. Minha gente, vocês não perdem por esperar, não. Tem um negócio viu? de uma boca de motor, né? É, tu tá botando a boca. Mas não vamos E a entregar agora, problemática não. que deixou de ser problemática? É, você já tá entregando tudo. Spoiler! Minha gente, um beijo pra vocês. Aproveitem o fim de ano. A gente se encontra logo em breve. Feliz Natal, feliz ano novo. Beijo! Yeah, bitch. Work.